Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Fala Direito, o podcast mais democrático e diversificado do Brasil. Eu sou o Vanor, vou fazer a apresentação hoje. Hoje nós vamos falar a respeito de Lei Rouanet. Você já ouviu falar disso? Você sabe o que é uma Lei Rouanet? É uma lei que cria bastante polêmica, né? Tem bastante questões a respeito, mas também nós vamos falar sobre incentivo fiscal. E vem conosco até o final desse episódio para você entender direitinho a respeito do incentivo fiscal, a respeito do que é a Lei Rouanet e como você pode ter acesso a essa lei, aos incentivos, como deve agir. E para isso nós convidamos uma pessoa que detém um enorme conhecimento a respeito, uma pessoa muito querida, atuante no meio e que tem informações importantíssimas e de grande relevância para todos nós, porque nós vamos aprender muito com ela hoje também. Eu estou falando da Dani Almeida, ela que é advogada com atuação na área empresarial em grandes escritórios, tanto do Brasil quanto de outros países também. Ela é uma multiplicadora B que busca a certificação no âmbito ESG. Ela também é artista plástica e vem aqui hoje trazer para nós essas informações a respeito da lei, a desmistificar essas polêmicas que muitas vezes são meras polêmicas e ensinar como que a gente pode alcançar todos os incentivos fiscais que faz com que haja ganhos para a sociedade, para o empresário, para o investidor, para o artista. E é isso, né, Dani? É isso, é isso. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito, né, a oportunidade de estar aqui, de falar um pouco sobre esse tema. É um tema que, como você bem comentou, ele é muito polêmico e eu vejo que ele é muito ainda desconhecido, né? Muito, Apesar da lei muito. ser muito antiga, a lei é de 91, Sim, e ela ainda, assim, você não acha literatura, pouca gente fala. Quando fala, a gente vê que às vezes é buscando uma polêmica mais do que tentando contribuir. E é uma grande satisfação poder estar aqui hoje, né? Agradeço o espaço para a gente poder tentar desmistificar realmente um pouco dessa lei. Né? Eu queria começar dizendo por que, né, uma advogada que sempre teve atuação por favor. na área empresarial, né, em escritórios e empresas, tá falando de Lei Rouanet, né? Que é um nome lindo, né? É um nome É um lindo, nome um nome bonito. lindo. E, na verdade, obviamente, eu gosto muito da profissão da advocacia, Sim. né, me apaixonei, mas lá atrás eu percebo que quando eu escolhi a advocacia foi um pouco de medo, né? Sério? Sério, porque assim, eu não sei como que era para você, mas na minha época, você falar que você ia buscar uma profissão artística era sinônimo de fracasso, Sim, né? total. Vai morrer de Vai, fome, né? vai. Meus pais não iam ficar nada contentes se eu tivesse chegado em casa e falasse, não, vou fazer artes plásticas, não ia, né? A Você gente estaria expulsa de casa, com estaria expulso certeza. de casa. Então, ou seja, a gente tem ainda essa ideia de que a criatividade, ela não dá dinheiro. Sim. Né? E ela é uma ideia que ela já parte de um lugar que não é legal, né? Porque todos os profissionais têm o seu espaço e eles precisam de lugar para se desenvolver com dignidade. Verdade. E, obviamente, quando você não escolhe isso no momento certo, isso cobra, né, depois. Então, mesmo com o desenvolvimento do direito, a veia da artista, da pessoa que queria... Sempre esteve presente. Esteve presente. E eu comecei a me aproximar, né, já tardiamente, mas a me aproximar, né, do meio artístico, a desenvolver um projeto pessoal, né, um trabalho pessoal no campo das artes visuais. Tá. E eu comecei a entender que realmente era difícil de buscar informação sobre Lei Rouanet, sobre como poderia, né, o dinheiro poderia chegar, né, na economia criativa. E, por outro lado,
os artistas ali não estavam, né, o meio criativo não estava conseguindo chegar nas empresas e as empresas não estavam sabendo como fazer para chegar no meio criativo, não é um problema para elas, né? E aí, conhecendo os dois mundos, né, tendo tido uma carreira sólida no mundo corporativo e também conhecendo um pouco desse meio da economia criativa, eu comecei a entender que ali haviam dores que eu poderia ajudar, Sim. né? Que eu, com o meu conhecimento do direito, né, a minha capacidade de transitar entre esses dois mundos, eu poderia contribuir. E foi assim que eu comecei a trabalhar, né, a estudar as leis de incentivo, a desenvolver projetos, a começar a comunicar essas informações, tudo que eu aprendi, para trazer um pouco, né, desse letramento para as empresas, dessa desmistificação, e que o dinheiro flua, né, e que todos possam se beneficiar dessa lei. Porque hoje o que a gente vê no cenário é, por conta dessa desinformação, só grandes empresas conseguem usar a lei, Só. né? Então a gente vê hoje, não é à toa que todos os Uhum. bancos têm o seu centro Sim, cultural, sim. né? Se a gente pegar aí no mercado, né, o Banco do Brasil tem o clássico E CCBB, logo quem, né, Dani? Logo os quem, né? O bancos. banco que adora dinheiro, né? De repente Exato. está incentivando, tá colocando dinheiro Na na cultura, cultura, né? né? Então, ou seja, quando eu comecei a ver isso, eu falei assim: olha, não estão perdendo dinheiro. Jamais. Jamais. E se você pega a lista do ranking das principais empresas que usam a Lei Rouanet, a gente percebe que grandes corporações usam a Lei Rouanet, Sim. né? Petrobras é clássica, a Vale, né? Então, empresas que às vezes usam até o próprio mecanismo da lei para incentivar projetos que vão muito além do marketing cultural, que muitas vezes vão falar de reputação. Hoje em dia, a gente vê um mecanismo muito forte do uso dessas leis para benefícios de funcionários, né? Então, ou seja, outro dia eu estava num churrasco, uma amiga Uhum. chegou muito contente, dizendo: olha, minha empresa agora fechou um acordo com a Pinacoteca Tá. e eu posso visitar a Pinacoteca e as exposições de lá gratuitamente quantas vezes eu quiser. Estava muito contente. Eu falei assim: olha, aí a lei de Funcionária de uma incentivo, empresa? funcionária de uma empresa. Com certeza a empresa patrocinou com leis de incentivo, obteve o benefício e o funcionário está tendo esse benefício. Olha aí, ó, NR1, NR, você é empresário que tem que fazer adequação, aí, ó, uma sugestão de como cuidar da saúde mental dos seus colaboradores, seus funcionários, com né? certeza. A gente vê Muito que bacana. a lei tem vocação, né? Os projetos culturais, de forma geral, eles têm vocação para trabalhar a NR1, trabalhar benefícios dos colaboradores, né? Você Aham. associar os colaboradores à cultura, você fomentar, né, exposições, fomentar contato com o processo criativo, né, contato com formas diferentes de você desenvolver tarefas do cotidiano. Isso pode trazer benefícios de saúde mental. Então, a NR1, né, que está então Sem em dúvida. alta, ela pode ser alvo também de projetos com Lei Rouanet. A gente tem também, eu falo muito que a Lei Rouanet ela tem vocação para ser o S do ESG, É. né, ter um impacto social muito relevante, né? A gente tem ali um desenvolvimento de todo um setor, de todo profissionais desses setores que se beneficiam, né, quando a gente tem um incentivo de um projeto cultural. A própria lei do terceiro setor reconhece a cultura como atividade de interesse público. Sim. Então, quando a gente incentiva um projeto cultural, a gente está incentivando a sociedade de uma forma geral, né? E essa da funcionária, né, feliz da vida foi uma grande sacada da empresa, Super, né? super. Muito Uma grande bacana. sacada. E vários outros benefícios que a empresa pode receber. Uma coisa que as empresas precisam se atentar é que quando você incentiva um projeto cultural, você pode negociar as contrapartidas desse incentivo. Então, eventualmente, dá para negociar ingressos no projeto cultural que está sendo desenvolvido. Se o projeto cultural tem algum registro, por exemplo, o livro do processo, né? Você pode receber exemplares disso para os colaboradores, para os seus stakeholders. Então, ou seja, dá para você entender o que aquele projeto cultural pode trazer de benefício para você, funcionários e stakeholders de forma geral, e maximizar todo aquele imposto que ia parar no governo. Entendi. Dani, eu vou te provocar aqui numa questão.
Que é assim, quando a gente ouve falar de Lei Rouanet, Sim. a gente imagina o seguinte: o governo está gastando dinheiro, o governo está deixando de investir na saúde, na educação, para gastar dinheiro com artista, com esses filmes, com essas coisas aí, essas peças teatrais que fica sempre na mão de meia dúzia de pessoas. Então eu quero te perguntar o seguinte, Dani: é verdade que o governo gasta algum dinheiro com a Lei Rouanet? Olha, na verdade, o governo ele deixa de receber, né? Tá. Quando tem mecanismos da Lei Rouanet de aporte direto, mas o principal mecanismo da Lei Rouanet Uhum. ele é um mecanismo de renúncia fiscal. O que quer dizer isso? A empresa, ao invés de pagar para o governo, vai pagar para o projeto cultural. Tá. Então, esse é um detalhe muito importante que as pessoas às vezes não conhecem. Quem decide aonde colocar o dinheiro é a empresa, não o governo. Né? Entendi. Esse é um ponto essencial. Segundo ponto, a cultura, né, a indústria criativa, ela é um setor econômico e como todos os setores econômicos, ela precisa de incentivos do governo. A Lei Rouanet é um mecanismo pelo qual o governo faz esse incentivo. E aí eu queria contar um pouquinho como Por que favor. funciona o projeto, né, o processo da Lei Rouanet. Então, vamos imaginar que tive uma ideia de um projeto cultural, Tá. né? O que eu vou fazer? Que é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Escrever esse projeto. Eu tenho que entender o que eu vou fazer, o que eu vou trazer de benefício para a sociedade, qual que vai ser o resultado disso, quem que eu vou atingir, qual que é a justificativa desse projeto, o objeto desse projeto, o custo desse E esse projeto. projeto pode ser um filme, Pode ser um filme, uma. pode ser um show, pode ser uma exposição, pode ser. São vários projetos relacionados à cultura. Tá. E isso é uma coisa, um ponto importante. A primeira decisão é: eu vou estar no artigo 18 ou eu vou estar no artigo 26. Da lei, da Da lei Lei Rouanet. Rouanet. Exato. Tá. Qual que é a importância disso? Artigo 18 são projetos que têm uma classificação específica, por exemplo, artes visuais, artigo 18. Uhum. Livros. O livro ele é literário, ele é um livro artístico, artigo 18. É um livro técnico? Não, é artigo 18. Tá. A gente está falando de música erudita? Artigo 18. Estamos falando de MPB? Não, é o artigo 18. E qual que é a diferença? O artigo 18 você sempre vai ter 100% do imposto devolvido. Se você compensado, né, no caso. Compensado. Se você usar para projetos que não sejam do artigo 18, existe limites de 20% a 80%, dependendo da característica do aporte. Então, primeiro recorte que você precisa entender vai ser um projeto do artigo 18? Então, projetos de artigo 18, 100% do valor incentivado é compensado do imposto. Então, entendi o tipo de projeto que eu vou fazer. Eu vou desenhar esse projeto, escrever esse projeto, é praticamente um business case, né, do Uhum. projeto. Esse business case eu vou pegar e vou levar para uma plataforma do Ministério da Cultura. A gente chama de SALIC. Salic. Exato. O SALIC é uma plataforma onde você escreve para o governo quais são as características do seu projeto e o orçamento dele. Você Tá. vai colocar ali as rúbricas, quanto que vai custar cada coisa, o montador, o transportista, a pessoa do catering, o que vai custar cada uma das coisas. E vai montar o seu orçamento. O governo, o que ele vai fazer? Ele vai aprovar ou reprovar esse orçamento e esse projeto. Ele vai entrar no mérito de se aquilo é legal ou não para a cultura do país? Não. Isso Ele não não vai, importa. isso não importa. O que ele vai se atentar? Primeiro, aquele proponente e as pessoas que ele está citando no projeto têm capacidade para fazer isso? Já fizeram projetos antes? Trabalham com Hum. cultura? Já fizeram alguma coisa anteriormente? Então, isso é um indício de que o projeto vai ser bem executado. O orçamento está dentro dos parâmetros? Eu não estou cobrando, por exemplo, um valor de contador muito alto, um valor de um artista excessivo. Então, ou seja, os valores estão dentro do que é esperado. Daquele que seria a média Daquele que seria a média. Eles do têm uma evento. tabela, eles conhecem o mercado, Tá. então ali tem, dentro do Ministério da Cultura, tem profissionais que fazem essa revisão. Estando tudo ok, sendo um projeto que ele para de pé, por assim Uhum. dizer, ele é aprovado.
O que significa essa aprovação? Que é aí onde as pessoas se confundem. Ah, Né? Teve muita informação até em 2024 das pessoas dizendo: nossa, o governo já aprovou 12 bilhões em Lei Rouanet. Isso é aprovação, não é liberação. não é liberação de recursos. Entendi. O que significa essa aprovação? Significa que o governo deu uma chancela para esse projeto e captar no mercado. O que esse promotor vai fazer? Uma vez que ele aprovou o projeto, o Ministério da Cultura abriu para ele uma conta corrente, Tá, que chama uma conta de captação. certo. Essa conta, ela só serve para captar os recursos. Ela é observada pelo Ministério da Cultura, então ela só serve para captar os recursos. Agora, o promotor, ele vai bater na porta das empresas e vai perguntar qual empresa tem interesse em patrocinar o projeto dele. E a empresa vai poder destinar, ela vai fazer a conta dela, ela vai poder destinar até 4% do imposto dela para projetos culturais. Então, ela escolhe, é a empresa que escolhe o projeto Ótimo, que vai ser ótimo. incentivado, não o governo. E aí, Dani, eu queria te perguntar o seguinte, só para ficar um pouquinho mais claro, tá? Sim, Então vamos lá. A empresa, para poder participar desse incentivo, né, sim, através da Lei Rouanet, ela precisa ser uma empresa de lucro sim. presumido. Lucro real. Real, real. Lucro real. Lucro real. Então tá, vamos imaginar que o lucro líquido dela tenha sido de 100, 100. tá? Uhum. 34% desse lucro líquido é para o É governo. para o governo. É o Exato. imposto que ela tem que pagar. Sim, Então, desses 34, sim, ela vai tirar 4%, que seriam os 4, né? sim. E vai investir na lei, Na vai lei. fazer o aporte para a lei Exato. de incentivo. Vamos falar, vamos supor que o imposto devido é de 100, para a conta ficar mais Para fácil. ficar mais fácil, vamos. Vamos supor que o imposto devido é Tá. de 100. Ela vai poder destinar 4 para projetos culturais. E como que funciona essa destinação? Eu fui lá, vamos supor que eu tenho um projeto e aí eu apresentei o meu projeto para a empresa Vanor. O Vanor gostou do meu projeto e Uhum. quer incentivar esse projeto. Eu vou apresentar para o Vanor a conta, o número da conta que o Ministério da Cultura abriu para mim, Tá. e o Vanor vai depositar os 4 dele nessa conta. Como essa conta já está vinculada ao Ministério da Cultura, Chegou. o Ministério da Cultura já entende que aquele aporte, aquela TED que o Vanor fez, já pode ser compensado do imposto devido dele. Entendi. Agora, não deve ser tão simples assim. Antes do Vanor fazer esse depósito, ele vai sentar comigo e vai virar para mim e falar assim: Daniela, quais são as contrapartidas que você pode me dar para que eu possa incentivar o seu projeto? Precisa ser discutido, Precisa né? ser discutido, é um patrocínio, é uma relação de incentivo. Então, você Aí a vai. Dani entra Sim. nesse momento, conversa com a empresa, conversa Trago com. projetos e entendo com a empresa quais são os projetos que poderiam fazer sentido para ela. Bacana. Aí você vê, Dani, que assim, a gente tem mais notícias negativas a respeito do que propriamente positivas, né? Sim, Até agora, você trouxe as questões positivas do que é a lei. sim, Confesso para você e para todos os nossos seguidores que eu imaginava que fosse o governo quem dissesse para esse aqui não, para esse aqui sim. Ele que escolhesse sim, o para onde iria o dinheiro, né? sim, Você está colocando que para o governo o que interessa é se o projeto é viável, se existe possibilidade de ser executado e se isso vai agregar cultura, sim, né? Então pouco importa se é para o Zezinho, se é para Maria, exato, o projeto estando de acordo, exato. ele vai ser São as aprovado. empresas que vão decidir, Vanor, se a gente, para onde vai esse dinheiro. Então, ou seja, eu sei que tem muito questionamento Sim, sobre os projetos que saem à luz a partir da Lei Rouanet. Mas isso é uma questão que
só cabe a gente mudar, Uhum. né? Quando eu tenho a oportunidade de entrar no mecanismo e usar a minha renúncia fiscal para escolher projetos que eu acho importante eh, serem executados, eu estou exercendo o meu direito. Se eu Isso. não exerço o meu direito, eu não posso reclamar da pessoa que está exercendo dela, porque eu acho que ela não exerceu bem, né? Exato. Então, se ela teve uma escolha que não me agrada, eu não tenho como questionar, é um direito dela, é um direito que foi concedido pela lei a ela fazer a renúncia fiscal e escolher os projetos dela. Se você quer outros projetos, se você acha interessante que a cultura e que tenhamos projetos em outras áreas, escolha projetos. Use o mecanismo, Faça valer, né, faça valer. o seu voto. E uma outra questão, Dani, que também eu queria trazer à tona é o seguinte: às vezes se pensa o seguinte, ah, isso tudo é prejuízo, isso tudo é perda de tempo, é perda de dinheiro. O governo está renunciando Sim, de receber 4% de imposto daquela empresa para gastar com cultura ou com arte. sim. Esse pensamento, ele está errado, e se eu estiver equivocado, você me corrija por gentileza. Por quê? Vamos imaginar que então seja um show, Uhum. tá? Contratou um artista, vai fazer um show nessa determinada cidade. Na verdade, há um ganho muito grande tanto para o governo quanto para a localidade. Por quê? Existe toda uma movimentação logística, né, de transporte, de iluminação, de som, de comércio, de vendas de bebida, tem todo um aparato, né? Sim. E aí você o governo tem uma arrecadação maior porque também houve uma movimentação tanto de Sim. mercadorias quanto de bens quanto de serviço, né? Sim. Então vai ter uma arrecadação, vai ter um ganho em cima disso. A população, obviamente, é a que mais ganha, porque Sim. teve a entrega de um evento de importância para aquela localidade, para aquilo que se foi Uhum. programado, né? Então se ganha muito. O pensamento de imaginar que tudo isso é prejuízo está completamente errado. Completamente errado, Vanor. Você tem toda a razão. A gente precisa pensar na cultura em termos de economia criativa, Uhum, né? Quando você incentiva um setor da economia, como é a cultura, como é o setor da economia criativa, você está incentivando o desenvolvimento da cultura e da sociedade de uma forma geral, sendo sim, que, especialmente no caso da economia criativa, as entregas são diretamente mensuráveis para a sociedade. Eu gosto muito de falar de um caso tá. que exemplifica muito isso. Manda. Recentemente, todo mundo viu o grande sucesso do filme Ainda Estou Aqui, né? Sim, E Walter Salles. Walter Salles. E Olha, tivemos aí uma grande polêmica nas redes sociais, tivemos. né? Sobre se o filme tinha sido executado com Lei Rouanet ou não, Uhum, né? E, né, na prática, de fato, o filme não foi executado com Lei Rouanet. tá. Ou seja, não teve envolvimento ali de renúncia fiscal na execução do filme. Mas eu faço uma provocação que eu gostaria que as pessoas refletissem a Opa, respeito. aí eu gosto. Manda que fala direito é assim. Opa! Será que nós teríamos maturidade para fazer um filme blockbuster de bilheteria, Tá. se nós não tivéssemos profissionais capacitados? E a grande maioria dos profissionais da cultura são capacitados com projetos de Lei Rouanet? Não, não teria. Não, não sem condição. Você fazer um projeto que tem a envergadura que teve esse filme, e a gente pode falar em várias áreas do setor Sim, cultural, você ter projetos com grandes sucessos nacionais e internacionais exige um mercado maduro, exige profissionais qualificados. sem dúvida. E hoje em dia, o principal mecanismo de fomento à cultura, de fomento à indústria criativa é a Lei Rouanet. Então, ou seja, quando a gente está usando esse mecanismo
mecanismo, a gente está incentivando a indústria criativa, a gente está realmente fomentando a economia do país. A gente está trazendo profissionalismo para Uhum. uma área que, inclusive, pode dar uma projeção internacional, como a gente viu no filme do Do Walter filme, Salles. é verdade. Ô Dani, a gente falou que a empresa pode investir, né, nos projetos, né, de cultura e de arte. A pessoa física também pode fazer isso? Pode. Isso é assim, se na pessoa jurídica já tem desconhecimento, na pessoa física mais Mais ainda. ainda. A pessoa física, inclusive, o percentual é maior. Ela pode destinar até 6% do imposto devido Tá, para projetos culturais. E como que bacana. funciona? Ela tem que fazer o aporte nessa conta de captação que eu mencionei anteriormente, ela tem que fazer o aporte no exercício em curso. Então, ou Hum, seja, se a gente for fazer a compensação para o IR de 2026, a gente tem que ter feito o depósito agora, esse ano, em 2025. tá. E quem pode, Dani, propor projetos pela Lei Rouanet? Sim. Quem pode fazer isso? Essa é importante porque, assim, a Lei Rouanet, ela não define. Existem outras leis. A gente está falando da Lei Rouanet É, porque ela é a mais conhecida. isso. Mas nós temos outras leis E que a mais seguem polêmica. o mesmo mecanismo do incentivo que a Lei Rouanet, que é a lei do esporte, hoje temos uma lei de incentivo a projetos de reciclagem, e Hum, algumas dessas novas leis, elas trazem recorte, né, de quem pode ser o que a gente chama de proponente, quem pode propor projetos. A Lei Rouanet não faz esse recorte, né? tá. Então, em princípio, para você ser proponente de um projeto, você tem que atestar a sua capacidade de execução. Então, ou seja, claro, não é qualquer pessoa que vai chegar lá e vai propor um projeto cultural. Mas se você está no meio da cultura, já participou de alguns projetos, se você já tem esse know-how, né, de execução de projetos no âmbito da cultura, aí você pode fazer a proposição de um projeto. Poxa, que bacana, viu? Isso vale para artes, música, Música, literatura, literatura. para tudo Isso, isso. nós englobamos toda a parte da cultura de forma geral, com Entendi. aquela diferença que eu falei. Atividades do artigo 18, 100% do valor incentivado pode ser compensado. Outras atividades têm que entrar no artigo 26, que vai de 20% a 80%, dependendo da modalidade. A visual entra também nisso? Artes visuais entra no artigo 18. No artigo No 18? artigo 18. Olha que bacana. 100%. 100%. Maravilha. Tem algum tipo de projeto assim que pode ser apoiado pela Rouanet? Olha, nós hoje, e até foi uma das grandes críticas do governo Hum. no ano passado, porque ele aprovou 12 bilhões em projetos. Então, tem muito projeto cultural. Por todo o país nós temos projetos culturais. Graças a Deus, isso é Graças ótimo. a Deus, exato. Ou como que a gente chega nesses projetos? Primeiro, existe uma figura que é muito importante, que chama o captador de patrocínio para leis de incentivo. Tá, São pessoas que têm proximidade com empresas, né, que sim. conseguem chegar nas empresas, ter esse discurso com as empresas e tem uma carteira de projetos, né, conhece essa carteira de projetos. Eu, por exemplo, aqui, quando eu estou nesse podcast conversando com as pessoas, eu estou atuando quase que como uma captadora, Sim. né? Então, eu também tenho pessoas que desenvolvem projetos, tenho projetos próprios, né, dentro da artes visuais, num centro cultural. Eu tenho um projeto que no primeiro piloto, nós fomos capa do caderno de cultura do Estadão. Olha que Então, ou seja, bacana. existe um caldeirão de projetos culturais à disposição das empresas para que elas possam, inclusive, entender quais projetos fazem mais sentido para os valores delas, para aquilo que elas querem expressar no mundo, negociar contrapartidas. Então, ou seja, um primeiro contato, fala comigo. Os dados acho que Sim. você pode disponibilizar e eu faço essa ponte. Porque é assim, Dani, a gente às vezes ouve Uhum, determinados termos, mas a gente nunca para entender o tamanho da uhum, coisa que ele abarca. sim. Então a gente ouve falar de cultura, arte, cultura, arte. O que é cultura, o que é arte, né? Então, assim, não sei.
tá? Aí Olha, eu fico... essa é uma pergunta quase filosófica. Quando você começa no meio artístico, como você se define artista? O que é o artista? Nós que somos advogados, a gente Sim, tem a OAB que está sim. lá dizendo que nós somos É, advogados. Mas quem diz quem é o artista? Quem diz que é a cultura? Quem diz quem é a arte? não é? Então, ou seja, e eu acho esse mecanismo da lei, ele é muito positivo nesse sentido, porque ele Hum, deixa para que as pessoas, as empresas decidam o que elas querem ver circulando no meio da cultura, né? Então, ou seja, é o próprio cidadão quem está decidindo, né, o que é cultura. exato. E aí, quando a gente ouve falar, porque precisa de um projeto, Aham. aí a cabeça Exato. buga, porque fala assim, tá, a primeira coisa que surge, né, é a gente imaginar um filme, a Sim, gente imaginar uma peça de teatro, sim. tá? Não sei por que razão, né? Mas a gente tem musicais, a gente tem Musicais. exposição, a gente tem filmes, tem documentários, a gente também tem restauração, né? Sim, Tem restauração restauração. também. Projetos de capacitação, Projeto de captação, inclusão social também, inclusão né? social, capacitação. Você entendeu? Então, não dá para falar que cultura é isso, Não, né? É não. uma gama de atividades aí, né? Eu acho que é isso que poderia falar, Sim, atividades, né? sim, Para sim, definir. Para dizer que é bastante complexo, sim, sim, mas você tem a possibilidade de escolher sim, aquilo que mais te agrada, aquilo que é mais adequado para você, né? sim, E sim. tratar isso como cultura, né? Exato, Eu exato. iria até além, eu diria que. Já estou sendo abusado, tá? É só para não deixar perder a fama, né? Mas o fato de você pentear o cabelo, para quem tem, que não é meu caso, isso também é cultura, É, tá? Né? sim, sim, Isso sim. também pode ser considerado como cultura. Mas é isso, Dani. Agora, Dani, existe no meio muitas. Lógico que existem verdades, mas existe muitos Sim. mitos também sobre a Lei Rouanet, Muitos, né? muitos. Se a gente fosse falar assim, a gente ficaria 10 horas aqui Com gravando e certeza. não daríamos conta, né? Você pode falar alguma coisa pra gente, a começar pelo dinheiro público para artistas famosos, Uau! por exemplo? A primeira coisa que eu acho que é importante dizer que é a prestação de contas. Sim, Essa é um sim. ponto que é sempre um grande mito com relação à Lei Rouanet. O patrocinador não é responsável pela prestação de contas. Isso é importante. Isso é importante. Então, ou seja, você, patrocinador, decidiu por um projeto de Lei Rouanet, o projeto está aprovado pelo Ministério da Cultura, ele Uhum. tem uma conta de captação, você fez o depósito na conta de captação, fez um Tá. contrato de patrocínio, fez todo, né, o contrato de aporte, está tudo documentado, não é sua responsabilidade fazer essa prestação de contas. A partir A dali, partir dali, é o fica para um proponente, o gestor gestor. cultural, que ele, na hora dele executar esse projeto, ele vai ter que prestar contas, Tá. né? Então, eu costumo dizer muito que a Lei Rouanet, ela ajudou muito na formalização do setor cultural. Porque quando você entra no meio do setor cultural hoje, todo mundo sabe o que é uma nota fiscal, todo Uhum. mundo emite nota, todo mundo paga imposto, todo mundo sabe que precisa ter uma prestação de contas. Né? Então, esse é um primeiro grande mito, digamos assim, da Lei Rouanet, que fala sobre a prestação de contas. Sim. Agora, sobre a eleição dos artistas, isso, Vanor, é o que a gente comentou. Quem decide são as empresas, né? A gente está falando aqui de renúncia fiscal. Sim. Existem outros mecanismos da Lei Rouanet que são mecanismos onde sim tem aporte direto do governo para os projetos, que não é o caso do que a gente está falando Exato. agora. Então, por que a renúncia fiscal, ela às vezes é criticada? Porque realmente tem uma concessão para as empresas, para o poder privado, de escolher aquilo que vai estar na cultura. E Certo. quando você dá esse direito para a empresa, às vezes ela usa de forma consciente, às vezes não. E ela tem uma tendência de usar, obviamente, em mercados Uhum. e com artistas que às vezes vão trazer mais visibilidade para ela, para o setor dela. Isso está errado? Isso não Não. está errado. Ela está usando um mecanismo legal
jurídico, né, com toda a segurança jurídica do arcabouço legal, para, né, trazer uma mídia que ela considera que seja mais favorável para a empresa dela. Como que a gente pode contra-atacar, por assim dizer, esse viés da lei? Fazendo a nossa parte, conhecendo a lei e escolhendo nós os projetos que nós queremos ver aí serem executados na cultura do nosso país. Legal, bacana. E tudo isso, a gente não pode esquecer que existe transparência e fiscalização, Sim, isso né? é muito importante, Vanor. Quando o Ministério da Cultura, ele vai ter duas contas. A primeira conta vai ser a conta de captação. Quando o projeto fizer essa captação, tem uma nova revisão por parte do Ministério da Cultura, e Uhum. aí esse valor vai para uma conta de movimentação. Então, ou seja, nós temos duas revisões do governo. E essa movimentação, ela é 100% feita com prestação de contas. Então, ou seja, tudo aquilo que o proponente, o gestor do projeto, ele recebe, ele tem que provar para o governo que ele gastou com o projeto cultural, com a execução do projeto cultural. E, obviamente, uma das coisas que é muito importante é que o projeto cultural ele tem que ver a luz, né? Sim, Então, ou sim, seja, ele sim. tem que ser executado, tem que ter ali comprovação também da execução do projeto. E o Ministério da Cultura, ele acompanha o passo a passo aí desse projeto, Sim. desde o momento que deposita lá esse projeto até a finalização da execução dele. Exato. Ele vai fazendo o acompanhamento, inclusive a conta de execução, ela é monitorada pelo Ministério da Cultura, ou seja, tem prestações de contas periódicas com relação à execução. Dani, não adianta aquele espertinho falar assim: ah, eu vou lançar aqui o contador 10 vezes mais o valor, depois eu dou uma negociada com ele, ele me passa. Não vai adiantar Não vai fazer isso. adiantar, vai ter que ser. O Ministério da Cultura, ele tem hoje muito presente os valores de mercado, né? Então ele sabe, né, quanto custa os agentes culturais, quanto custa toda essa economia que gira em torno do mercado. Tem tabelas para isso, essas tabelas são atualizadas periodicamente. Eventualmente, até artistas, né? Existe uma previsão, né, com relação a isso. Então, ou seja, existe muito controle, o Ministério da Cultura acompanha ativamente e ele está ali atento para eventuais ali desvios e Desvios. vontades né, de usar indevidamente o dinheiro público. Me parece, Dani, que existe um sistema também para consulta pública, né? Sim. Sobre essa questão dos orçamentos, dos gastos, né? Eu acho que é o SalicNet, Sim, o né? SALIC é todo o sistema que o Ministério da Cultura usa para fazer a gestão da Lei Rouanet, desde a aprovação até a gestão do projeto. Então, para quem está no meio cultural, todo mundo conhece o SALIC, né? É uma plataforma que a gente usa ali para fazer subir as informações, para o Tá. Ministério da Cultura receber todas as informações formatadas da forma que ele precisa para poder fazer o controle. E qualquer cidadão que quiser acessar o Salic Sim, para você consegue. fazer um projeto cultural, você tem, Uhum. né? É um programa, né? Sim. Quase um aplicativo. Então, ou Isso. seja, às vezes não é tão amigável, né? Hoje todo dia não é como o Windows, não é como uma outra. É um programa, né? De uma aplicação que qualquer um pode usar. Assim. Ô, Dani, e assim, você acha que a Lei Rouanet traz algum impacto positivo para a sociedade? Nós estamos falando de cultura, não estamos Sim. falando de arte e tal. Lógico que isso é extremamente importante e tal, mas eu sei que vai ter aquela pessoa que vai dizer assim: ah, mas a barriga do fulano tá roncando, precisa cuidar do alimento, precisa pensar no emprego, precisa. Aí vem falar de cultura, vem falar de arte, isso enche barriga de quem, né? Sim. Só do artista. Então, assim, quando eu te pergunto, é, 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 a Lei Rouanet, ela traz algum impacto positivo? Sim. A indústria criativa, de uma forma geral, ela é um setor da economia e um setor muito Forte, né? relevante. Ele é forte, ele é relevante, ele é inclusive maior em termos econômicos do que o setor automobilístico. Então, ou seja, ele é um setor Nossa, não que ele sabia disso. movimenta muito dinheiro. Então, ou seja, quando a gente está fazendo aqui esse podcast, a gente tem uma pessoa que está cuidando da produção, da edição, vamos ter
pessoas que vão subir isso nas plataformas das redes Sim. sociais, que eventualmente vão monitorar, vão fazer um tráfego pago. Ou seja, Uhum. tem todo um arcabouço de profissionais que estão trabalhando para que, eventualmente, esse pedacinho de cultura chegue na casa dos nossos ouvintes. Exato. Né? Então, ou seja, quando a gente fala então de uma exposição, ela não move só o artista. Ela move ali uma série de montadores, empresas que fizeram o catering, empresas que desmontaram, que fizeram o transporte das obras, que fizeram a comunicação daquela exposição. Então, ou seja, os curadores, os artistas também. Então, tem uma série de profissionais que estão envolvidos quando a gente tem uma entrega de um projeto cultural. Então, o dinheiro, ele vai se pulverizando na sociedade e é isso que fomenta a economia. E o pessoal gosta do emprego direto, né? É Sim. óbvio que dentro de tudo isso que você falou, a gente tem tudo isso, né? Sim, isso é mapeado, né, pela economia, pelos operadores da economia, o impacto Uhum. grande da indústria criativa, né, na economia do país de forma geral. Se a gente pensasse assim, Dani, a cada R$ 1 investido, Sim, sabe? É, quanto isso voltaria em termos de retorno, de ganho, né? Não estou falando de moeda mesmo, de dinheiro, não sim. de agregar conhecimento, agregar cultura, mas de retorno em dinheiro. Você tem ideia mais ou menos de quanto? Olha, eu já ouvi 7. 7. Eu De não, cada um volta 7, eu tô chutando de mais ou cabeça, mas menos. eu lembro de ter visto esse número no Ministério da Cultura em algum momento, que a cada R$ 1 investido voltam 7. Então, ou seja, existem essas contas, né? Essa é uma informação pública, Uhum. e existem essas contas de que a cada real investido, você volta para a economia multiplicado. Né? Então, ou seja, é realmente quando você investe na cultura, quando você investe na economia em geral, você espera que aquele investimento ele dê um retorno maior. Na cultura não é diferente. Porque você tem uma movimentação de turismo, você tem uma movimentação de Turismo, serviço, de educação, enfim, você tem uma movimentação. sim. É uma engrenagem, Visibilidade fora do país, visibilidade. né? A gente sabe, né? Muitas vezes até a própria agenda, né, dos Uhum. governos em usar a cultura para estender, né, Sim. a sua cultura para outros países, né? Ou seja, como que a gente se sentiu quando lá eles estavam vendo os nossos filmes, né? Sabe o Isso que me surgiu agora? O ah, carnaval. sim, exato. É uma exportação de cultura do É país, uma né? festa, né, que a gente Uma adora festa. e que, de fato, né, a Sim, gente manda isso para fora com muita exato. maestria, inclusive, né? Exato, e nós temos muita vocação para fazer isso em muitas áreas, né? Eu vou falar um pouco mais da minha, né, que é onde eu Uhum. atuo mais diretamente pelo meu trabalho como artista plástica. Nós temos aí casos históricos de obras brasileiras vendidas a preços milionários no Sim, exterior, sim, né? E sim. artistas brasileiros muito reconhecidos. E nós temos vocação para ter mais, para fazer mais ruído, né? E nós temos a Lei Rouanet, que é um incentivo para Nós isso. temos condição de criar mais Tarsila do Amaral, por exemplo? Muitas mais Tarcilas do Amaral, muitas mais Sério? Beatriz Milazes e todas as outras, né, Jonatas Andrade. A gente pode ficar aqui. Hoje, mesmo as pessoas ainda não entendendo, a Sim, cultura, a pessoa tem necessidade da tem, cultura, tem, né? tem. A gente não consegue viver sem. Então, ou seja, esse pulso criativo que o brasileiro tem na veia, ele faz com que a gente, mesmo com pouco, a gente consiga fazer muito. Bastante, né? Entrega Né? bastante. Ô, Dani, a gente tá chegando no fim, mas assim, antes da gente propriamente entrar no fim, eu gostaria de perguntar para você, a pessoa que está nos assistindo, que está nos ouvindo, né, e que quer participar da Sim, Lei Rouanet, sim. como é que ela deve fazer? Uhum, O primeiro passo dela. sim, Imagina que ela assistiu aqui hoje, se interessou, quer investir. A princípio, ela preenche os requisitos, se é empresa ou se é sim. pessoa física, né?
Primeiro passo dela, o que ela deve fazer? Procurar a Dani. Olha, se ela me procurar, com certeza ela vai estar muito bem orientada, né? Com certeza vou ter muito prazer em atender. Sem dúvida. Eu diria que é muito importante contar com a figura desse captador. Tá. Nós temos hoje empresas muito bem consideradas e muito sérias nesse meio. Inclusive, temos uma associação brasileira de captadores. Ah, é? Sim, então, ou seja, é uma profissão que realmente eles fazem um bom trabalho de meio de campo. Porque tem uma série de requisitos. Você que recebeu um projeto cultural, tem uma série de requisitos que você precisa olhar. Por exemplo, se o projeto está enquadrado na lei do artigo 18 ou no artigo 26, se ele já tem a conta, né, de patrocínio real, de captação realmente concedida pelo Ministério da Cultura, se tem a aprovação do projeto, né, o número do PRONAC, a aprovação do projeto no Diário Oficial. Então, tem uma série de requisitos que a empresa precisa observar na hora de realmente fechar um acordo de patrocínio com o projeto cultural. Então, ou seja, esse consultor, esse captador, ele vai fazer esse meio de campo para te assessorar e que realmente o processo do investimento seja feito de forma segura. Conheceu um projeto cultural, fechou um acordo com o captador, agora é entender, né, e usufruir de você ver aí o projeto cultural saindo à luz a partir de um movimento seu, né, e saber que a cultura está ganhando, a sociedade está ganhando, todos estamos ganhando, né, quando a gente tem um projeto cultural bem feito, entregue para a sociedade. Ô Dani, tá nascendo aqui uma perguntinha boba, mas assim, o Machado de Assis... Sim. Tá? Que tá ali na periferia e que ele quer escrever um livrinho, ele quer publicar um livrinho. Ele consegue através da Rouanet? Consegue. Como que seria o caminho, por exemplo, assim, do nosso artista? Ele deveria escrever um projeto, um business case. Existem profissionais também capacitados Preparados para orientá-lo, então ele pode contar com a ajuda de profissionais para escrever um projeto, aprovar esse projeto na Lei Rouanet, né, pelo Ministério da Cultura, e se for um projeto de um livro literário, artístico, ele provavelmente vai ser enquadrado no artigo 18. Essa decisão é do Ministério da Cultura. Então, ele tendo essa aprovação, ele vai precisar fazer essa captação no mercado, né? Então, se ele não tiver esse acesso direto a empresas que queiram patrocinar projetos dele, ele vai entrar numa dessas agências de captação, conversar com esses captadores, e as empresas, tendo interesse no projeto do nosso amigo, vão patrocinar esse projeto. Como que poderia, por exemplo, ser um ganho para a empresa de um projeto como esse? O projeto de um livro, né? Ele escreve o livro, ele tem uma entrega física, muitas vezes, né? De um livro, às vezes físico, às vezes também digital. Esse livro pode ser distribuído para stakeholders da empresa, ela pode pedir exemplares, né, desse livro, pode ser para colaboradores. Que é a contrapartida que você falou do... O que eu vou... Eventualmente, eu posso pedir para que o nosso amigo conte a experiência dele, faça uma palestra para os meus colaboradores. Olha, o meu processo criativo, ele é assim, né? Eu acordo todos os dias de manhã e eu varro o tapete para as musas entrarem na minha casa. Olha que bacana. Ou seja, ele pode contar a experiência artística dele, o processo criativo dele para os colaboradores da empresa, né? Ele pode, eventualmente, ceder os exemplares, fazer essa... Eventualmente, o nosso Machado de Assis, ele vai virar um best-seller. Então, pode estar a logo da empresa impressa no rodando livro, ao mundo. E, eventualmente, ele vai estar ali fazendo uma sessão de autógrafos numa livraria cultura, e eventualmente pode, né, esse livro pode virar uma tradução para outros idiomas. Então, ou seja, vamos pensar grande, né? Exato, para esse artista que é possível, né? E aí você veja que, embora pareça, né, difícil, o acesso não é difícil, né, não é complicado, basta você ter o cuidado de procurar as pessoas certas, as pessoas idôneas, e também
que não é a bagunça, né? De, vou apresentar qualquer coisa, vou pegar um dinheiro e vou... Não é assim que funciona, né? A coisa é séria, sim, o trabalho é muito sério e composto, né, por pessoas de idoneidade ilibada, que não permite fortalecer a esses comentários maldosos que a gente ouve a respeito de qualquer lei de incentivo à cultura e à arte, né? Com certeza. E eu gosto muito do seu exemplo, Vanor, porque existe uma tendência hoje das empresas terem um pouco, como existe tanta desinformação e tanto receio do uso da Lei Rouanet, das empresas concentrarem os recursos delas nas grandes instituições. Sim. Né? Todo mundo quer patrocinar um MASP, todo mundo quer patrocinar uma pinacoteca, mas a cultura mesmo, ela é feita dos pequenos. Sim. Ela é feita do artista da periferia que quer lançar um livro, de uma exposição que quer sair à luz com novos artistas que eventualmente vão sair no jornal. Eu posso dizer isso com propriedade, porque esse primeiro projeto que eu fiz foi uma exposição com novos artistas. A gente fez um edital direcionado para novos artistas que ainda estavam em processo de ganhar corpo, de ganhar nome no mercado. E assim, quando o projeto saiu na capa da seção de cultura do Estadão, muitos daqueles artistas nunca tinham nem sonhado em sair no jornal, né? Então, ou seja, é possível, né? Você pode participar de projetos a partir das leis de incentivo, você pode ganhar corpo na sua arte a partir disso. E quem sabe o nosso querido Machado de Assis, que está fazendo um projeto de um livro com a Lei Rouanet, amanhã ele não vira um filme, não leva aí o Brasil para o mundo afora. É o que você está falando, tem que pensar grande, Exato. Né? E quando você fala, Dani, desse projeto de incentivo fiscal, né, que você já se debruçou tanto a respeito, fala um pouquinho para a gente, assim, como que é isso para você? Como que nasceu esse interesse de você trabalhar de forma mais intensa, difundindo, fazendo com que as pontas se comuniquem? Sim. Sim. Bom, isso acabou vindo principalmente do meu trabalho de artes visuais, né, de artes plásticas, porque uma coisa que as pessoas, às vezes, elas se perguntam, mas nunca têm uma resposta. Por que um artista vende uma obra por milhões e alguns outros não conseguem vender a obra nem por preço de custo? Sim. Né? E o mercado, principalmente o mercado de artes visuais, é um mercado muito subjetivo, né? Um mercado, às vezes, de difícil acesso, de difícil entendimento por parte das pessoas. Poxa, será que eu vou comprar uma obra hoje? Será que isso é investimento? Será que uma obra de arte pode valorizar? Será que eu estou perdendo dinheiro? Será que, sabe? Tem muita desinformação. E, principalmente, os artistas em início de carreira, eles... o que acaba acontecendo, Vanor? Que é uma pena. Eles acabam tendo que trabalhar em outras atividades e ter a arte como uma segunda profissão. Verdade. E o que acontece quando a pessoa tem a arte como segunda profissão? Ela nunca vai conseguir realmente se desenvolver com aquilo, né? Imagina se a gente tivesse o direito como segunda profissão. Nossa! Seremos perdidos. Né? Estaremos perdidos. Então, ou seja, o artista, ele precisa receber para trabalhar. Sim. Ele precisa receber para ele se desenvolver. Quando a gente pede para um artista uma obra por uma permuta, ou de graça, ou por visibilidade, aquilo é o ganha-pão dele. Né? Então, eu comecei a perceber que faltavam projetos para ajudar esses artistas a ter visibilidade. Né? Então, esse primeiro projeto piloto que eu participei, né, que foi desenvolvido até pela Casa Terrária. Que ano que foi que você falou? Isso foi o ano passado. Ano passado. Ano passado, é bem recente. Ele foi, assim, foi muito gratificante, porque foram 8 artistas, né, 7 de forma geral, uma não conseguiu participar. E esses 7 artistas, eles chegaram a ter uma execução de projeto, uma visibilidade. A gente imagina, a grande maioria nunca tinha saído no jornal.
né? Então, ou seja, viram seus rostos e as suas obras comentadas, né, naquele período, né? Tiveram artistas depois dali, aquilo vai para o currículo do artista. Sem dúvida. Tiveram artistas que passaram ali, que depois foram selecionados para outros editais, tiveram ali suas carreiras impulsionadas. E por que não sonhar que alguns desses artistas que passaram por essa exposição amanhã possam estar num MASP, numa Sim, sim. pinacoteca, né? Possam estar aí levando a cultura do Brasil até para fora, né? Numa Bienal de Veneza, por que não? Né? Então, ou seja, a gente precisa de projetos de base, Uhum. projetos que fomentem a cultura do início, né? Para que amanhã ou depois a gente possa ver caras novas, né? Nos grandes museus que nós temos hoje no Brasil. E é isso que você vem trabalhando, É é isso que isso, eu venho nesse trabalhando. sentido que você vem buscando esses Sim. machadinhos de Assis perdidos Exato. por aí. Exato. Eu, de forma geral, com as leis de incentivo, eu acabo ajudando as empresas Sim. a fazer essa contrapartida, né? A entender as contrapartidas que podem ser necessárias para ela, a entender se aqueles projetos que estão sendo apresentados para ela são projetos interessantes e legais, Uhum. né? Que estão corretos do ponto de vista jurídico. E, pessoalmente, eu também tenho projetos na área das artes visuais, né? Que são projetos de base para ajudar a dar visibilidade para os artistas que vão estar aí nos nossos museus amanhã. Hoje, por exemplo, está tendo um leilão de obras de arte na Moca. Olha que É. bacana! E é interessante porque até a nossa produção está reduzida hoje em razão disso, né? Uau! Tá trabalhando lá. E aí é exatamente o que você falou. De repente tem um quadro sendo vendido a um preço, né, bastante elevado, que do ponto de vista do nosso e do ignorante, né? Ignorante que eu falo no sentido de que não tem conhecimento para Sim, entender o preço, né, sim. daquela obra, a gente fala, poxa, você vai pagar tudo isso por um quadro ou você vai pagar tudo isso por um objeto, Uhum. né? Realmente eu vou colocar isso na parede da minha casa e isso daqui a um ano vai Sim, continuar valendo o que está sim. hoje, vai ter melhorado, vai ter piorado, né? É, é bacana, bastante interessante, porque aí você começa a ir atrás das informações e você começa a ver, né? Sim, sim. E, por outro lado, você também tem isso, essas pessoas que hoje estão participando, né, desse evento, começaram lá atrás, lá embaixo, né, e vieram galgando degrauzinho por degrauzinho até chegar a esse ponto onde já consegue ter a arte como profissão primordial, Sim, né? sim, sim. Então é muito bacana isso, viu, Dani? É muito É. legal. A gente torce para que você tenha mais captação aí, mais sucesso, mais Uau! artista te procurando, fazendo essa ponte, né? Sim, E é isso, sabe? Eu acho que hoje a gente conseguiu aqui ter uma aula sobre Lei Rouanet, que não encontra em qualquer lugar uma aula dessa. Só aqui no podcast Fala Direito, com uma pessoa detentora de tamanho conhecimento e intimidade com essa questão toda, sim. porque te confesso, eu achava que Lei Rouanet fosse só aquela gastança do governo, tá? E passando aí, sabe, para esse ou para aquele, né? Mas ficou legal porque eu acho que nós pudemos tratar da Lei Rouanet, do incentivo fiscal, sem mitos, Sem mitos, sem né? mitos. Trouxemos aqui como é que funciona, então assim, eu acho legal. E Dani, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma palavra para os Sim. nossos seguidores, para as pessoas que nos acompanham, de, enfim, a palavra é Sim. sua. A cultura é de todos nós. Então, acho que assim, o que eu posso deixar mais importante para as pessoas, que eu gostaria que elas ficassem desse podcast, é que o que vai estar amanhã na cultura do nosso país é o que a gente está decidindo hoje, cada um de nós. Então, essa é a nossa responsabilidade. E a gente não pode fugir dela, né? Então,
convido todos vocês a fazer parte, né, do desenvolvimento da cultura do nosso país e usar corretamente, legalmente, de forma segura, a Lei Rouanet e todos os outros incentivos fiscais que nós temos hoje no país. Isso aí, Obrigada, Manu. Muito maravilha. bom Eu que te conversar. agradeço imensamente por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente. Sim. Foi magnífico. Deixa o seu contato para quem quiser te procurar, quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? A sua rede social, se você puder, por gentileza. A minha rede social é Daniela com 2 L's, .m.almeida, Instagram, né, que é o que todo Tá, mundo usa hoje. E do projeto cultural de artes visuais é @Casa Terrária, né, tá. o centro cultural, que temos também plataforma de YouTube com conversa de artista, então tem toda Bacana. uma plataforma de incentivo mesmo à visibilidade da cultura Está no aberto a país. todos os artistas. Sim, sim, sempre. Então Maravilha. a gente precisa, né, trago o convite para as pessoas, né, entrarem em contato para a gente, né, pensar juntos a forma que a gente pode incentivar mais. É isso aí. Dani, muito obrigado mais Eu que uma vez. agradeço. Tá? Foi um prazer realmente te conhecer, ter você aqui com a gente. A participação foi maravilhosa e vai ser um grande sucesso tudo isso, tá? Muito obrigado a você que nos assiste, que nos acompanha também e até o próximo episódio.